Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, olá você que está chegando para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu estou de volta para falar de um assunto muito importante, talvez um dos assuntos mais importantes sobre rosa do deserto, sobre o bom cultivo, que é o substrato que vai aqui no vaso, que vai fazer você ter rosas maravilhosas. Se você não me conhece ainda, muito prazer, eu sou o professor Cido, sou especialista em botânica, sou especialista em agronomia. 3 vezes por semana eu venho aqui e compartilho conhecimentos assim, técnicos e científicos para ajudar você a ter rosas do deserto cada vez mais bonitas. Desse lado lá embaixo tem um botão para você se inscrever, né, e receber esse conteúdo 3 vezes por semana e ficar sempre bem informado para ter rosas maravilhosas. Tem um botão para você curtir, para compartilhar, para comentar, tem tudo isso. E é tudo de graça, você não paga nada. Pode chegar lá e meter o dedo lá nos botões lá, curtir, compartilhar, comentar, deixar uma pergunta, quem sabe no próximo vídeo eu respondo a sua pergunta aqui no canal, tá bom? Bom, gente, ó, vamos falar agora aqui sobre essa planta aqui. Olha que planta bonita, ó, vou abaixar ela um pouquinho para você, olha o tanto de flores aqui, olha que maravilhosa, e vou falar também um pouco sobre essa aqui, ó, que é a capixaba, gente. A capixaba, ela é perfumada, tá? E eu ganhei essa aqui de presente, ainda tá com a letra dele aqui, ó, ganhei de presente do meu amigo Rogério, lá da cidade de Juína, que tem um viveiro espetacular. Vou deixar os dados dele depois embaixo, lá para você adquirir uma rosa do deserto com boa genética, com qualidade, com saúde, uma planta que você vai levar e vai te encher de orgulho, tá bom? Vou deixar embaixo, depois lá você conversa direto com ele. Bom, gente, vamos lá. Não é segredo que eu já fiz aqui no canal há algum tempo atrás outros vídeos onde eu falo do substrato. E nós já passamos da metade do ano de 2023 e eu venho trazer algumas atualizações, algumas informações que ficaram faltando naqueles vídeos. Então, se você já assistiu os vídeos lá atrás, o que acontece? Lá eu ensinei a fazer e falei bastante sobre o substrato e hoje eu vou complementar aquele conteúdo respondendo às dúvidas que surgiram embaixo nos comentários. Então vamos lá, primeiro de tudo, para não ficar falando, vai no link, assiste o vídeo, eu vou cortar um pedaço daquele vídeo, dar uma resumida nele onde eu falo de como que eu faço o substrato e vou mostrar para você, tá? E você vai ver lá o outro Cido, que também sou eu, fazendo esse substrato, as medidas exatas e os materiais que eu vou usar. São 4 materiais simples que você provavelmente tem aí na sua casa, tem facilidade para achar. E não é um substrato qualquer, tá? Eu também não quero aqui me taxar de o melhor substrato do mundo, do Brasil, não. Existem outros substratos que dão resultados maravilhosos, né? E isso demandou pesquisa de quem fez. Esse substrato que eu vou mostrar para você é o que eu e a Norma, ao longo dos últimos anos, viemos desenvolvendo uma fórmula e passamos a observar o substrato. Então, o substrato que nós vamos mostrar para você é um substrato que faz dar mais flores, flores bonitas, que ajuda a sua planta a ser uma planta saudável, desenvolver bem, que ajuda a sua planta a ter essa floração e essa aparência bonita, mas também ajuda a ser uma planta saudável, não é uma planta que não dá podridão de raiz, é uma planta que você coloca lá, rega todo dia, faz o controle de pragas e doenças e tem prazer com ela, não é aquela planta que tem que ficar sem saber o que fazer, uma hora tá murcha, uma hora tá amarela, uma hora caiu as folhas, uma hora e você fica doido. Então, presta bastante atenção na dica desse substrato, porque na sequência eu já vou explicar as vantagens, desvantagens e as dúvidas que as pessoas tiverem. Para fazer o substrato, você vai precisar disso aqui, um recipiente, uma vasilha, pode ser a vasilha que você tiver. Essa aqui é uma lata de massa corrida que está vazia, né, e a gente está usando para fazer essa super mistura. Você vai precisar também de uma medida, olha só. A minha medida vai ser esse pote de plástico aqui, que eu acredito que dê em torno de 1,5 litro a 2 litros. Mas você vai usar a medida que você tiver aí. Você precisa de um pote para colocar 4 medidas iguais, ou seja, para que os produtos fiquem em medidas iguais e você não tenha um produto a mais do que o outro. O primeiro deles que nós vamos usar, é o mais pesado, é areia de construção. Então, ó, nossa vasilha está aqui, né? Vou mostrar para você. A primeira medida será a medida de areia, tá? Então, já temos aqui dentro uma medida de areia. O segundo elemento que nós vamos usar, o segundo produto, é o substrato de floricultura, tá? A gente vai colocar agora em nossa mistura, ó, tá aqui a mistura, nós vamos colocar uma medida do substrato. Bom, já temos 2 elementos. O próximo elemento que eu vou colocar, gente, é o
Carvão triturado, tá? Eu tô com uns pedaços aqui que não foram tão bem triturados, o carvão tá bem molhado, não vou pegar nele porque depois não dá para continuar fazendo o vídeo, eu vou me sujar muito aqui. Tá, esse carvão é o carvão de churrasqueira, o carvão que você compra no mercado. Mas pode usar ele na churrasqueira e depois trazer? Não. Não coloque pedaços grandes, coloque ele assim triturado, misturado. Ó, nossa mistura já vai indo aqui para o terceiro elemento, tá? Então, nós já temos uma medida de carvão, uma medida de areia e uma medida de substrato. O último elemento. E esse elemento aqui é um dos que mais as pessoas comentam. Cido, depois que eu passei a usar isso na minha rosa do deserto, elas não ficam feias mais de jeito nenhum, só cheias de flores, só bonito, só saudável. As que estavam mirradinhas estão tudo bonitas, estão tudo pra frente. Que produto é esse? É um produto chamado esterco de gado. Ó, esse aqui tá bem sequinho, acabou de chegar um saco pra gente ali. Ele tá triturado, ó, dá pra ver que ele é triturado, então se eu erguer ele aqui assim, ele vai voar tudo embora. Você vai precisar também de uma medida dessa, eu já vou derramar ali, porque ó lá, já subiu o pó. Então nós temos aqui, ó, nessa vasilha, 4 medidas, gente. Uma medida de carvão, uma medida de esterco, uma medida de areia e uma medida de substrato de floricultura. São 4 elementos. Agora é só pegar a vasilha, tá? Misturar isso aqui bem. Ache um jeito. Se você tiver a tampa da vasilha, você tampa a vasilha e aí você roda ela para lá e para cá, para lá e para cá. Ou você mete a mão na massa e vai aos poucos mexendo isso aqui. O importante é mexer para ficar homogêneo, para ficar bem distribuído, para ficar bem misturado. Essa é a parte mais importante para você fazer. Bom, você acabou de ver aí então o substrato como que faz. Se você já gostou desse substrato ou se você já usa, já vai ali dar um joinha, né? O joinha vai ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas. Você pode deixar um comentário embaixo dizendo se Deus já usa, dá resultado, estou gostando, não estou gostando, pode deixar o comentário lá embaixo. E você pode também compartilhar esse vídeo com aquelas suas amigas que cultivam de qualquer jeito e só passa raiva com a rosa do deserto. Vai lá e deixa o comentário. E se você não é inscrito, já chegou até aqui, já vai lá no botão lá embaixo, se inscreve também, vem fazer parte do canal. Agora vamos lá, gente, ó. Uma coisa que pouca gente fala e que eu quero falar nesse vídeo é que o substrato é a metade, gente, metade da preocupação que você precisa ter com a sua planta, tá? Às vezes a gente tem preocupação demais, uma bacia bonita, o sol, isso, aquilo, mas o substrato acaba ficando isolado, ficando fora dessa área de preocupações e não deveria, porque, pelo contrário, as pessoas acham que a rosa do deserto apodrece por causa da água, porque foi exposta a bastante água, tomou chuva, apodreceu. E não é. A rosa do deserto apodrece por causa do substrato. E aí tem pouca gente demais que fala sobre isso, né? E talvez eu seja, na internet brasileira, o único que esteja falando isso. Daqui a uns tempos você vai ver muita gente falando sobre isso. Mas o fato é que o que eu estou falando é pautado em pesquisa científica, em estudo de caso, em observação da planta. Não é um negócio que às vezes você pinga ali, na semana que vem está cheia de flores, aí você ensina para outra pessoa, a pessoa não coloca na planta dela e não dá flor. Por quê? Porque as plantas são como pessoas, elas têm organismos diferentes. Então, o que eu estou dizendo para vocês são anos de pesquisa que a gente foi refinando e chegou a esse substrato de 4 elementos que você viu. Ele vai o carvão triturado, ele vai o esterco de gado, ele vai a areia de construção e ele vai o substrato de floricultura. Muita gente planta diretamente no substrato de floricultura e aí está um erro. Você planta no substrato de floricultura, vou falar só para você observar. Você vai lá na sua rosa deserta, pega ela por aqui assim, ergue, uma rosa pesada igual essa aqui, você vai arrancar ela do vaso. Por quê? Porque só o substrato de floricultura não prende a sua rosa, não fixa ela no vaso. Você precisa de elementos que fixem, que ajudem na retirada de nutrientes e minerais do solo, que ajudem a manter o substrato úmido, mas não encharcado, e que ajudem a escoar o excesso de água. Então você precisa de ter tudo isso, sem contar, é claro, na principal fonte de alimentação, que a planta retira do solo os nutrientes. Então, é isso que eu consegui, eu e a Norma conseguimos com essa combinação de carvão, areia, substrato de floricultura e esterco de gado. Um substrato adubado que por si só, na maioria dos casos, já provoca uma floração bonita, assim, exuberante, uma floração perene na sua rosa do deserto, faz você ter esse resultado. Então, a combinação desses 4 elementos foram, sim, estudados, pesquisados, colocados em prática. E por que que eu cheguei à conclusão que seria a mesma medida?
Isso a partir de observação. A gente fez com 2 partes de areia, a gente fez com 2 partes de esterco, a gente fez com 2 partes, entendeu? A gente foi colocando 2 partes de uma de outra, meia de outra e testando, até que a gente chegou na fórmula que deu o melhor resultado, que é essa que eu estou compartilhando com vocês de forma gratuita e que eu compartilho com os alunos da Escola da Rosa do Deserto. Agora deixa eu explicar para você. Tem gente que me pergunta: "Cida, eu posso usar em qualquer planta?" Sim, em plantas que não requerem um barro, né, que não são, mais, parecidas com aquáticas, que gostam de pântano, sim, você pode colocar aí a sua suculenta, você pode colocar aí o hortelã, você pode colocar a coroa de Cristo, você pode colocar cactáceas, eufórbias, você pode colocar esse tipo de planta nesse substrato que não requer um alto índice de água, que ela vai dar um excelente resultado, tá? Então, eu utilizo muito. Eu não utilizo esse substrato para germinar, por quê? Porque ele é um substrato um pouco mais grosso para germinar. O melhor substrato que você vai encontrar é você germinar a sua semente de rosa do deserto no substrato de hortaliça. Você vai na loja, compra o substrato de hortaliça, que ele é moído, é fininho, ele vai ter um bom contato da semente com o solo e vai germinar rapidamente. Agora, quando a gente fala do carvão, pelo contrário, muitas pessoas dizem que o carvão é um nutriente, é rico em minerais, e não é. O carvão tem nada disso. O carvão ajuda a planta a retirar esses minerais do solo. Ele ajuda a água a escoar, né, ele deixa leve, deixa um substrato drenante e ele tem uma substância que ajuda a planta a se alimentar melhor. Então, a presença dele no solo faz a planta ter essa alimentação melhor. A areia de construção, ela ajuda a planta a fixar, ela ajuda a planta a firmar no solo e deixa o substrato mais compacto, mais durinho. E, ao mesmo tempo, ela tem duas funções importantes relacionadas à água. Primeiro, a água escoa, não fica excesso. Segundo, ela fica úmida, ela segura uma umidade suficiente para a planta se alimentar. Cido, mas eu sempre ouvi as pessoas dizendo que o substrato não pode reter água, que não pode ficar úmido, que tem que estar sequinho sempre. Ó, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você visita o médico diz que você está com problema renal, você precisa tomar de 2 a 3 litros de água, geralmente 3 litros de água por dia. Aí você fala para o médico assim: doutor, mas eu não tenho sede. Aí o doutor vai dizer para você: você não toma água para matar a sua sede, você toma água para manter o corpo hidratado e funcionando. A rosa do deserto não precisa de água quando está seco. Você vai lá, está seco, tem que pôr água. Não. A rosa do deserto precisa de água constantemente para retirar os nutrientes que estão fixados no solo, os minerais que estão no solo. Sem essa água, ela não consegue tirar. Então, a água ajuda, inclusive, na alimentação, na nutrição da planta. Se faltar água, falta alimento para a planta. Então, o substrato precisa estar úmido, nunca encharcado, sempre úmido. Lembre dessa regra. Você dá uma olhada ali, o substrato está úmido, está beleza. E é essa função que a areia vai fazer no seu substrato. Aí nós vamos ter o substrato de floricultura, que vai ajudar o quê? Vai ajudar com bastante material orgânico, mas não muito, né? Porque excesso de material orgânico faz a rosa apodrecer. Se for só ele, é provável que em menos de um ano cultivando, você vai começar a ter problemas de rosa apodrecendo. Então, se você tem problema de rosa apodrecendo sempre aí, dá uma olhada no substrato que você usa. Se for só substrato de floricultura, você já achou o motivo, é só você mudar o substrato que você começa a não ter problema mais de podridão de rosa do deserto. Ele vai ajudar a drenar também, a água vai descer e passar, e vai manter molhado. Olha só que bom, ele vai ficar molhadinho ali dentro da areia, vai reter um pouco da umidade, mas não vai segurar a água, ele não vai deixar encharcar. E com isso a planta vai ter alimentação, vai ter água para retirar essa alimentação e vai ficar fresquinho ali dentro do solo, ela não vai ter dificuldade com isso. O quarto elemento que a gente usa é o esterco de gado, que é um adubo, um fertilizante milenar, um dos primeiros fertilizantes a serem usados. E as pessoas falam: o esterco de gado é rico em patógenos, e de fato é mesmo, é rico em vermes. Por quê? Porque é fezes, então ele é rico em vermes. Mas essa planta aqui você não vai comer ela, então não tem problema ter patógeno. Você pode ter algum problema se você tiver nematóide, mas isso você controla com o uso do potente. Então, ele vai, como é uma parte pequena, é a quarta parte do substrato, ele vai manter adubada essa rosa do deserto. Muita gente não precisa nem fazer outra adubação e já vai ter uma planta bonita, saudável e florida sempre. Então, isso é o que o esterco de gado vai fazer, o diferencial. Quem usa esterco de gado no substrato sabe disso e pode deixar um comentário lá embaixo que vai ser algo
diferente, algo que vai fazer muito bem. Ele também mantém umidade e tem uma outra característica. Quando você derrama aqui o líquido, né, o adubo que você está colocando, um fertilizante líquido ou um fertilizante sólido, que ao tempo você vai regando ele vai penetrando, o esterco segura, retém esse nutriente por mais tempo e a planta consegue se alimentar por mais tempo. Então, ele tem todo esse diferencial. Por isso, gente, que nós viemos estudando esses 4 elementos e desenvolvemos esse substrato que eu chamo de substrato de 4 elementos. Muita gente chama de substrato do Sidney Norman. Tá? É um substrato que tem dado resultado em todas as regiões do Brasil, de lá de baixo, do finalzinho da região sul até em cima na região norte e nordeste, tem dado resultado para todo mundo. Por quê? Porque ele mantém a mesma característica. Ele mantém úmido, ele não deixa encharcar, ele traz uma boa alimentação e ele fixa a planta no vaso. Eu espero que com esse vídeo eu tenha tirado suas dúvidas, tenha ajudado você a ter um substrato bom. Algumas perguntas que surgem, gente, eu não vou entrar por esse ponto. Os produtos que eu estou falando, ó, anote, eu estou falando de carvão novo, né? Não pode ser carvão usado na churrasqueira, mas é o carvão de churrasqueira antes de usar, novo, do jeito que vem do mercado. Carvão triturado, areia de construção não pode ser areia do mar, tá? Na areia salgada, tem que ser areia de rio. E nem pode ser aquela areia de barro que o pessoal recolhe na rua. É areia de rio, areia lavada de construção. Tanto faz ser grossa como ser fina, não tem diferença. Esterco de gado, menos esterco de gado de pastagem, onde o pessoal usa herbicida para controle de pragas lá no mato. E também, por último, o substrato de floricultura, que pode ser da marca que você compra aí. A minha sugestão sempre é não use o Carolina, porque ele não vai ser o mesmo resultado de outros que são mais naturais. Bom, esterco de frango, pó de serra, pó de café, eu não falei nada disso. Então, não vou ficar respondendo dizendo, isso pode, isso não pode. Então, o produto que eu falei são esses 4 que eu falei no vídeo. Não pode ser substituído por outro produto, tem que ser esses aí. Você precisa fazer um corre e encontrar esses aí, porque outros produtos, como esterco de cachorro, esterco de gato, esterco de frango, não compara com esterco de gado, tá? O esterco de gado que eu estou falando, vaca, boi, esses são os principais. Você pode usar também de moares, que são burros, mulas, jumentos, esses aí já não são moares mais, né? O burro e a mula. Você pode usar dos asininos, você pode usar dos equinos, cavalo, égua, pode usar sim. Precisa curtir? Se não precisa curtir. Aí, Cida, eu aprendi desde criança que precisa curtir. Gente, ó, presta atenção. A gente curte o esterco para usar na horta, na lavoura, no pomar, porque eles são cheios de patógenos, que são micróbios, que são vermes, e esses vermes vão para a planta. Se for uma alface, se for um agiló, se for um beterraba, aí você vai comer, vai pegar esse patógeno, esse verme, esse micróbio que estava no gado. Mas a rosa do deserto que a gente não vai comer não faz nenhum problema, não faz nenhum mal você colocar ele sem curtir. É porque ele é muito forte, ele mata. Não, gente, o que mata a planta é outra coisa, não é o esterco. Tá? Isso aí é apenas conversa. O esterco, se você pegar lá dentro de uma poça onde tinha só urina do gado, aí sim você vai pegar um negócio rico em ureia que pode queimar sua planta. Mas o esterco que você recolheu no pasto não tem esse problema. Eu espero com esse vídeo ter ajudado você e por isso eu vou dizer que lá embaixo tem o link para você entrar no nosso grupo de ofertas e receber ofertas todos os dias aí dos mais diversas áreas relacionadas à chácara, a pomar, a jardim, a horta, a rosa do deserto, a tudo isso, tá? Lá embaixo o link, você entra no grupo de WhatsApp, é um grupo silencioso, só você recebe as ofertas aí, ninguém fica conversando lá. Fechou? Botão para seguir a gente, tá desse lado aqui, se inscrever no canal, deixar um joinha, deixar um comentário, quem sabe no próximo vídeo eu responda você aqui no vídeo, né, tirando suas dúvidas e tantas outras informações. Pode compartilhar, pode comentar, tudo isso lá embaixo. Um grande abraço, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.